Nasceu em Lisboa em 1990, mas não caberia na cidade um abraço à família inteira. A família de Cátia Terrinca estende-se de Cabo Verde a Portugal, e essa extensão é parte da sua identidade enquanto artista. Teria sido nadadora, mas formou-se na Escola Superior de Teatro e Cinema, passou pela RESAD, em Madrid, e apresenta-se como atriz e dramaturgista. Cofundou, em 2013, o Coletivo, que agora está sediado em Elvas. É aí que Cátia Terrinca desenvolve o seu trabalho no teatro, procurando novas formas de envolver a comunidade, aprofundando o discurso em cena que se confunde com a biografia desta mulher, mãe, sonhadora. No dia 13 de junho de 2020, sentámos-nos no jardim da Casa do Miradouro, em Viseu, depois de conversar com o público. Pedi-lhe que começasse por falar do silêncio. Partimos daí para o princípio de um espetáculo. Eu acho que o silêncio é uma coisa que nós não temos enraizada na nossa cultura propriamente. E então ele estruturalmente não existe nas nossas vidas. Nós não definimos propriamente um momento para estar em silêncio connosco, e isso é visto como isolamento, não é? Assim, uma ideia de isolamento e de uma coisa ligada a um momento em que tu não estás bem, como se não fosse comer ou dormir, que tu precisasses diariamente de fazer um período de silêncio. Mas noutras culturas é um hábito e é uma prática. E o que eu tenho descoberto acerca do silêncio, que ainda é pouco, é que para mim, como caminhar também é muito importante. Para a minha saúde mental e emocional, para o meu raciocínio, é muito importante caminhar. Então acho que este silêncio também é um bocado um caminho de limpeza que eu preciso, estar um pouco tentando encontrar o mínimo de som possível para poder ir buscar os sons mais longínquos e perceber de que forma é que eles interferem comigo. E depois dás por ti a pensar que o silêncio, além de uma questão auditiva, se pode transferir para os outros sentidos, não é? Como é que tu podes sentir um espaço em que há muitos silêncios para percorrer? Como é que tu podes propor falar a partir do silêncio, tocar o outro a partir do silêncio, fazer com que o outro, porque o silêncio depois também está muito relacionado com a ideia, para mim, com uma ideia de erotismo, e acho que o teatro tem um lado erótico, a ideia de que o espectador possa desejar o teatro, desejar ouvir a próxima palavra que o ator vai dizer, desejar ver uma coisa que a luz não está a revelar. Do próprio silêncio também pode ser um desenho de luz, o silêncio também pode ser uma folha de sala que deixa um espaço para tu pensares e desejares aquilo que vem depois. E nós temos muito poucas ocasiões na vida, acho eu, para desejar. É-nos dada tanta coisa permanentemente, temos sempre tanto de tudo, que poucas vezes podemos desejar realmente uma coisa que conquistemos, que seja construída, que não seja comprar um par de sapatos, não é? Que seja fazer um par de sapatos e desejar vê-lo feito e sentir esse período, esse momento longo em que tu o fazes. E eu gosto de pensar assim no teatro também, como uma coisa que nós possamos desejar, que possa ser escutada profundamente, e acho que tu só escutas profundamente quando esse som emerge de um período ou de um momento ou de um instante de silêncio. Tu não falaste aqui, eu introduzi por causa de uma coisa de te ouvir noutro sítio, mas a questão do diálogo silencioso entre o ator e o espectador, quer dizer, achas que esse diálogo se baseia muito nessa ideia de desejo, de revelação de qualquer coisa ou de esconder qualquer coisa? Qual é que achas que é a matéria desse diálogo? Eu não sei, aquilo que eu sinto quando estou em cena é que fico à espera, e gosto muito de fazer coisas para público reduzido, porque acho que se torna muito claro quando é que é necessário o teu próximo gesto, não é? Quando é que é necessário a tua próxima palavra, quando é que ela se torna urgente para a pessoa que a quer ouvir. E às vezes queres parar para ouvir, de repente percebes que alguma palavra ecoou de alguma forma na pessoa com quem tu estás a falar e ficas suspensa a usufruir daquele pequeno tesouro que aconteceu naquele momento. E isso para mim é porque é que acontece, ou como é que acontece, ou qual é que é o mecanismo. É perguntar-me também como é que te apaixonas. Não... E se calhar também não quero saber. Acho que é parte daquela alquimia que o teatro para mim tem, e esse lugar
Eu lembro uma vez que fui ver o espetáculo do Alain Platel e acabei num golpe, tipo, ia subir ao palco para o abraçar, porque aquilo foi íntimo e foi comigo. E de repente eu consegui ignorar qualquer contexto de cadeira ou qualquer contexto de palco ou de fosse de orquestra que estivesse entre mim e o elenco, porque foi comigo, foi com o meu corpo diretamente. E isso é a coisa mais incrível que pode acontecer enquanto participante de um espetáculo, seja eu atriz ou espectadora, ou seja outra coisa qualquer. Não sei se isto tem diretamente a ver com a ideia de silêncio, mas tem a ver com aquilo que eu acho que o silêncio permite, que é esta carga erótica, esta ideia de desejo, esta ideia de tensão que se cria, tensão não no sentido negativo, mas no sentido em que o espectador e o ator ambos seguram uma coisa invisível, que é aquilo que sustenta o espetáculo. E como é que porque é que um espetáculo pode nascer, não é? Pode estar na origem dele, e quanto tempo é que dura até se concretizar, até ser apresentado? Bom, concretização de um espetáculo é uma ideia engraçada, porque eu sinto que o espetáculo é uma coisa que, por não se concretizar, se vai concretizando várias vezes, não é? Ou seja, eu acho que se continua a fazer um espetáculo porque ele ainda não aconteceu, efetivamente. Às vezes sinto, e há bocadinho falámos sobre isto, que os espetáculos acontecem quando depois pensamos sobre eles. Quando, às vezes muito tempo depois, calha em conversa pensarmos sobre um espetáculo e aí parece que se fecha aquilo que se abriu no dia em que se começou a pensar nesse processo criativo. Então eu sinto que o espetáculo nasce às vezes muito tempo antes de ter nome, quando começas a ter uma inquietação, e às vezes vês nas obras dos outros, vais ver um espetáculo e fica-te aquele tema, que isto era sobre isto, e se calhar para outras pessoas era sobre outra coisa qualquer, mas para ti que o espetáculo foi sobre aquilo. Vais ver outro e parece que é de novo sobre aquilo. E de repente 3 ou 4 ou 5 ou 10 coisas que tu vês ou lês ou ouves são sobre aquilo, se calhar és tu que estás a ser sobre aquilo naquele momento. E de repente aí surge um espetáculo, ou o princípio de um espetáculo, ou o motor de um espetáculo, ou o coração do espetáculo. E depois acho que eu, pelo menos, demoro muito tempo a trabalhar sobre. Preciso de um primeiro período para tornar isso mais claro, para começar a trabalhar o tema, para ler um texto, na maior parte das vezes parte de um texto, e depois gosto é quase a técnica do pousio da agricultura, não é? Deixas aquilo em pousio, aparentemente não estás a agir diretamente sobre aquilo, mas a verdade é que o próprio tempo age, o próprio silêncio, a própria meteorologia, que na tua vida se traduzem numa série de outras coisas, mas estão a agir sobre aquilo em que tu pensaste. E depois, quando regressas, aquilo já não é igual, aquilo já está num estado diferente. E se calhar colhes os frutos daquilo que tinhas deixado semeado e a partir daí começas a trabalhar numa outra etapa. Que para mim aí já se calhar é mais contínuo com a etapa em que começas a apresentar ao público, embora eu goste de apresentar processualmente, eu gosto que os processos sejam partilhados, sejam frequentados, sejam vividos não gosto da ideia de, sabes, aquela coisa, às vezes tu vais visitar na escola, vais visitar uma fábrica e vês como é que as coisas são feitas e isso te deixa um fascínio incrível e a próxima vez que vais comprar peixe já percebeste de onde é que ele veio e viste os pescadores e viste tirar as escamas e viste todo o processo. E eu acho que eu mesmo como espectadora gosto de ver quando é que se tira as escamas ao texto, quando é que se dá os golpes, quando é que se põe no forno e quando é que se tira do forno depois, não é? E então acho que o espetáculo não tem que ser só a coisa visível do processo. Acho que todo o processo pode ser visível e mais que visível, frequentado, partilhado, debatido, amassado por várias mãos. É o que vocês chamam aqueles processos francos? Sim, nós estamos a criar agora essa ideia de processo franco. Na verdade que a ideia de processo franco ultrapassa um bocadinho este limite, ou seja, nós não partimos do pressuposto que as pessoas vão ter connosco, nós vamos mesmo ter com as pessoas e fazer ensaios de dramaturgia, sobretudo se a coisa for pensada para a infância, vamos a uma escola e fazemos 4, 5, 6, 10 leituras e fazemos mesmo nós questões, ou seja, acho que é um bocadinho mais dirigido, não é? Nós queremos mesmo ter algumas respostas e então fazemos essas perguntas sem pudor, porque até agora a ideia foi abrir esses processos e as pessoas poderem frequentá-los livremente. Eu acho que aqui, e isso responde mais à ideia de franqueza, não é? Que é um espaço mais abnegado em que tu podes estar, mas do qual podes sair, não estás obrigado. Às vezes, talvez por uma tentativa de aquela coisa do príncipezinho de cativar, não é? De cativares as pessoas para aquilo que tu acreditas que é uma coisa preciosa, estamos
a ir para lá desse limite e estamos a convidar diretamente as pessoas para estarem connosco e para nos darem opinião sobre coisas, que é um bocadinho para além do limite, mas eu acho que se calhar é necessário agora. E só para criar um contexto, em Elvas, se calhar estar em Elvas é que também vos leva a pensar dessa maneira. Tenho muita certeza de que estar em Elvas vai inventando uma forma de trabalhar marcada por aquele sítio, pelo tempo que as pessoas têm naquele sítio, pelo espaço que há à nossa volta, que nos faz sair de um ensaio e fazer 20 minutos a pé no meio da planície até chegar a casa. É diferente seja um ensaio, enfiares-te num autocarro e chegares a casa. O autocarro está cheio de gente, cada um a ouvir a sua música nos seus fones. É muito diferente. Não quer dizer que não fosse possível em Lisboa, mas a tua força de vontade para fazer isto em Lisboa tem que ser esmagadoramente maior do que fazer isto em Elvas. Então eu acho que há uma facilidade de pensar num sítio em que tu tens qualidade de vida. Na verdade, isso já está traduzido numa ideia, que é a ideia de qualidade de vida. Ouvi o meu filho a chorar. Eu acho que isto aqui é um remate perfeito para esta coisa. Jacinto! O Princípio de um Espetáculo é um podcast do projeto Creta, Laboratório de Criação Teatral, apoiado pelo município de Viseu através do Viseu Cultura. Este episódio foi editado pelo Denis Xavier. Eu sou o Guilherme Gomes. Ao longo dos próximos episódios, convido-vos, na companhia da Nidia Roque, a conversar sobre o princípio de um espetáculo com um conjunto de fazedores de teatro que convidamos a visitar Viseu. Podem ouvir este e outros podcasts em creta.teatrodacidade.pt. Obrigado por ouvirem. Até ao próximo episódio.